Bem-vindo novamente ao Vida e Saúde. Olha, hoje o assunto está muito interessante. Todos nós estamos interessados em como manter o nosso sistema de defesa pronto para encarar as ameaças à nossa saúde, não é mesmo? Especialmente depois da pandemia, isso ficou bastante claro. É necessário proteger, é necessário fortalecer o nosso corpo. Mas a gente nunca para pensar que, de repente, ficar quietinho, dormindo, pode ajudar. Estudos mostram que o sono e imunidade estão altamente ligados e possuem ali uma relação de reciprocidade. Ou seja, uma noite bem dormida auxilia na defesa do corpo e um sistema imunológico equilibrado ajuda a dormir melhor. É uma coisa, um ciclo, né? Por isso, ter um sono de qualidade é essencial, tanto para pacientes oncológicos quanto para a população em geral. Não é só para quem está doente, não, pois favorece o combate de agentes infecciosos, como, por exemplo, do coronavírus. E para a gente entender melhor essa relação do sono com a imunidade, a gente conversa hoje com a doutora Abigail Balloni, que é médica do estilo de vida da Clínica e Spa Vida Natural. E se você quiser ver as suas dúvidas aqui, respondidas pela doutora Abigail, é fácil. Manda um WhatsApp aqui pra gente, nosso número está aberto para você, tem o QR Code aqui também disponível, aponta a câmera do celular para ele. Ao longo do programa você pode usar essa ferramenta para falar com a gente, para mandar sua foto, para mandar o seu comentário. Esse QR Code vai te levar direto para o nosso contato de WhatsApp, mas você também pode anotar o número, olha, é 12 98266 0004. Muito bem, doutora Abigail, bem-vinda ao Vida e Saúde. Tudo bem com você, querida? Tudo bem, prazer estar aqui novamente com vocês hoje. Doutora, você vai falar sobre um tema tão importante, mas que é, às vezes, tão difícil de ser colocado em prática, porque nesse mundo moderno a gente tem tantas facilidades, né? É máquina de lavar, é máquina de secar, é computador. O nosso tempo para realizar várias tarefas foi encurtado, mas ainda assim o dia termina e a gente parece que não consegue dar conta de tudo. Antes de perguntar para você a importância do sono, eu quero saber o que as pessoas nas ruas fazem para ter um bom sono. Será que é um cobertor quentinho? Será que é um leitinho? O que será que as pessoas fazem? Vamos ver. Nesse friozinho é só sair o sol que a gente já fica animado. Mas e a qualidade do sono das pessoas? Será que vai bem? É o que a gente vai descobrir agora. Você costuma dormir bem ou não? Mais ou menos. Às vezes perco um pouco de sono, sim. Mas eu durmo bem. Eu não durmo muito bem, não. Acordo de madrugada e não consigo dormir mais. Na verdade, eu nunca tive problema com sono. Eu durmo super bem. O senhor costuma ir dormir que horário, mais ou menos? Eu normalmente entre 10 e 11 horas. Umas 8, 8h30. E dormindo cedo? Eu durmo cedo mesmo. E acordo umas 5 e pouco, 6 horas. Em torno de umas meia-noite, meia-noite e 15, por aí. É um pouquinho tarde. Bem tarde. À noite, qual que é o seu horário de ir para a cama, de desligar para ir descansar? Bom, atualmente eu estou muito focada nisso, então umas 9h30, no máximo 10 horas. Olha, esse já é um hábito que não é muito bom. Eu durmo com a TV ligada e já vou após 10 horas. E atrapalha um pouco o sono, isso eu confesso, mas esse é um hábito, né? Você tem que corrigir isso. Você dorme mais ou menos quantas horas por noite? Eu durmo umas 5 horas. É bem pouco, né? É pouco. Também é relativo. Quando eu tenho que estudar, durmo 1 hora, 2, por aí. Umas 6 horas, 5, 6 horas. É bem pouquinho, né? Muito pouco. E quantas horas por noite você dorme? Umas 7 horas. Assim, são poucas às vezes, mas 7 horas. Você costuma ficar doente com frequência ou não? Agora um pouco, né? Vai chegando um pouco a idade, né? A gente vai sentindo mais alguma coisinha, assim, né? Tenho saúde em dia, por incrível que pareça. Até porque eu faço atividade física, procuro me cuidar. Deixa eu te contar, então, que a maioria das pessoas que dormem menos costumam ficar mais doentes. Você acredita nisso? Sim, porque daí aumenta o nível de estresse, né? A paciência fica pouca, quem não dorme bem não fica com o dia bom. Para ter um dia bom, produtivo, tem que ter um bom descanso. Acho bem provável, que não dormindo bem você tem uma imunidade mais baixa. É preocupante, mas com tantas coisas para fazer,
Eu gostaria de esticar um pouquinho o tempo, né? Porque realmente não dá. O que o senhor acha que o senhor poderia fazer para melhorar a qualidade do seu sono? Olha, eu já tive a fase que eu tomei calmante, antidepressivo, hoje eu não tomo. Porque isso só prejudica mais e mais, né? Primeiramente, acabar com o hábito de dormir com a TV ligada, né? Que aquela luz acaba incomodando. E uma atividade também, né? Para poder relaxar depois do trabalho, alguma coisa assim. Ah, não tenho nem ideia, viu? Precisando de algumas dicas aí, porque a gente vai chegando numa época, a gente vai pegando mais responsabilidade, então a gente fica mais preocupado com as contas, preocupado com o filho, casa. Então a gente acaba perdendo tranquilidade por isso. Cada um faz o que pode, mas todo mundo gostaria de ter uma noite como uma das entrevistadas aí, dormindo cedo, ficando bem no dia seguinte. Doutora Abigail, conta pra gente mais dessa importância do sono para o organismo. Então, ele é vida, né? Poderíamos dizer que é fundamental para a nossa saúde como um todo. Se tem visto a relação, né, com a saúde da parte metabólica, imunológica, com nosso desempenho no trabalho, no estudo, todas as doenças têm sua relação com a boa qualidade do sono. Por isso, fundamental que hoje falemos deste tema. Agora, doutora, cada fase da vida tem uma recomendação específica de sono. O bebezinho precisa de muitas horas de sono. Vamos ver aqui na nossa tela o que as crianças precisam, os adultos e os idosos. Olha aí, crianças em idade escolar de 9 a 11 horas. Vai pensando aí você de casa. Os adultos e jovens de 7 a 9 e o idoso de 7 a 8. A média seria ele de 8 horas, né? Mas as crianças precisam de mais, doutora. Sim, conforme se é mais jovem e vai aumentando a idade, se precisam menos horas de descanso. Mas em um adulto, em média, realmente, entre 7 a 9 horas, idealmente 8 horas. Menos desse tempo ou mais também aumenta o risco de doenças e também de mortalidade. Então, não é só dormir pouco, mas dormir demais também afeta a nossa saúde. Doutora, eu queria saber o seguinte, se a gente dorme essa quantidade, mas ao invés de dormir tudo de uma vez, dorme fracionado, quantidade de horas que a gente está falando, eu também vou ter os benefícios na imunidade? Então, poderíamos dizer que melhor do que nada. Só que para nossa imunidade tem um ritmo circadiano, isto quer dizer um ciclo de 24 horas. Então, quando esse ciclo se desregula, nossa imunidade também é desregulada. E para o sistema imunológico funcionar adequadamente, nosso sono precisa também estar ajustado. Tem inúmeras pesquisas em relação a isso, mostrando a relação de um sono de qualidade. E quando falamos de qualidade, é porque nosso sono está formado por fases, né? Sono profundo e sono superficial. E um sono que nos dê restauração, aquela sensação de, nossa, hoje eu dormi bem, se precisa ter um sono profundo. E é ali, principalmente, onde acontece toda a produção de células de defesa do nosso corpo. Tudo que nós tivemos de contato durante o dia, contra vírus, contra bactérias, ali nesse momento do sono vai se produzir então essa memória imunológica, os anticorpos, os famosos anticorpos para nos proteger em futuras ocasiões. Então quer dizer que se eu não durmo, se eu não tenho um sono de qualidade ou se eu não durmo as horas suficientes, a minha imunidade ela fica comprometida, doutora? Porque eu estou pensando aqui que tem, por exemplo, existem vários motivos para eu não dormir o suficiente, né? Eu posso ser uma jogadora noturna, eu posso ser uma trabalhadora noturna, eu posso estar privada do meu sono durante uma fase, por exemplo, a mãe, quando está amamentando os primeiros meses ali, ela vai ter privação. Então, existe realmente comprovação de que privação de sono, por qualquer motivo, pode gerar baixa ou comprometimento da imunidade?
Sim, tem um estudo bem interessante que mostrou que afeta a nossa produção genética. Em adultos, primeiro se avaliou eles dormindo por 8 horas e depois, por uma semana, as mesmas pessoas dormiram 6 horas por noite. Nesses adultos, tiveram 711 genes com sua atividade alterada. Metade desses genes, tiveram sua atividade aumentada. Os que foram aumentados foram aqueles genes que tinham a ver com inflamação crônica. E inflamação crônica, nós sabemos que é a base de todas as doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares. E esses genes foram aumentados pela privação de sono, sua expressão. E, por outro lado, os genes que tiveram sua atividade diminuída foram aqueles genes que tinham a ver com imunidade. Então, olha só, 6 horas. Hoje em dia é muito comum as pessoas dormirem 6 horas ou até menos. E tem visto essa mudança nos genes, então favorecendo uma diminuição da imunidade. Assim como em outro estudo, que as pessoas também se comparou dormindo 8 ou 4 horas por noite, naquelas mesmas pessoas, as células natural killers ou assassinas naturais, que são células especializadas do nosso sistema imunológico, tiveram sua atividade diminuída em 70%. Caramba! Então imagina, uma só noite de 4 horas diminuiu essa função tão importante das células importantíssimas para a nossa imunidade. Então, dormir pouco, realmente, essa privação do sono e o trabalho noturno, lamentavelmente, favorece a isso. Há uma propensão maior a doenças crônicas. Inclusive, um estudo bem interessante, recente, feito na Universidade de Minas Gerais, mostrou que trabalho em turnos e a Covid-19, essa relação, né? E se viu que as pessoas que trabalham por turno justamente têm essa alteração do ritmo circadiano. E isso deixou elas mais susceptíveis a doenças virais. Por exemplo, na hepatite B, quando se coloca vacina, mas a pessoa teve privação do sono, eles tiveram menor capacidade da eficácia da vacina. E hepatite A, por exemplo, quando eles dormiram bem, tiveram um reforço da sua imunidade. Então, com a Covid, por exemplo, as pessoas que se colocam a vacina, é super importante ter uma boa qualidade do sono para, então, poder aumentar até a eficácia, né, da vacina nesse caso. Gente, incrível isso que a doutora Abigail está trazendo aqui. E talvez você esteja aí pensando, caraca, como é que eu vou agora ajustar minha rotina e dar um jeito de sossegar e dormir o tanto que eu preciso? Porque você está vendo que o impacto disso não é só ao longo da sua vida, favorecendo a piora de doenças, como a Covid, por exemplo, ela acabou de trazer um estudo super interessante aqui, mas também comprometendo gerações futuras, porque você está mudando a genética aí. E a gente quer te ajudar. A gente quer te ajudar aqui no Vida e Saúde. A gente aqui da equipe aprende todo dia, quando a gente prepara, por exemplo, um display como esse aqui, que vai tratar um pouquinho. Tem gente que conta carneirinho, né, doutora? Dá um jeito, fica lá deitando. Ah, mas eu deito cedo na cama e fico lá rolando, não consigo dormir. Vamos falar um pouquinho de rotina? Porque a alimentação influencia, a gente tem aqui alguma coisa de alimentação. A gente sabe que a atividade física influencia. E a gente vai falar agora primeiro de vamos cuidar das nossas ovelhinhas aqui. Rotina. Rotina não só para dormir, mas rotina ao longo do dia, né, doutora? Sim, fundamental. Quanto mais regularidade nós tivermos no horário de deitar, no horário de levantar, na hora das refeições, na hora da atividade física, melhor o nosso corpo, a nossa fisiologia vai funcionar. E para poder ter uma boa indução do sono, ou seja, poder começar a dormir, é fundamental o horário regular. Se nós um dia deitamos 1 hora, outro dia outra hora, outro dia e vai variando, isso
não favorece esse ajuste do ritmo circadiano, que é fundamental para ter um sono de qualidade. E essa rotina começa justamente no dia anterior, né, doutora? Na hora que eu escolho ir para a cama, porque isso vai impactar o horário que eu vou me levantar no dia seguinte. Porque se eu acordo tarde, automaticamente a rotina do dia, ao longo do dia, vai favorecer para que eu durma tarde também. Então, se eu escolho dormir um pouquinho mais cedo hoje, para ajustar amanhã um horário mais cedo também, eu vou, de repente, chegar num horário ideal de dormir, quem sabe em uma semana. Vamos? Lá no Fala Povo tinha um senhor que falou que gostaria de praticar exercício físico para melhorar ou para induzir o sono. Me fala um pouquinho dessa relação tão importante, doutora. Pois é, se mexer é fundamental para uma melhor qualidade do sono, já que a atividade física vai aumentar aquela fase do sono profundo, que é o que te dá a sensação de restauração e que vai ajudar na produção de inúmeros hormônios importantíssimos, que tem a ver com a imunidade, que tem a ver com o peso, sim, peso corporal. Então, todos esses hormônios vão se produzir nessa fase do sono mais profundo. E a atividade física tem essa capacidade de aumentar esse tipo de sono profundo. Legal, legal. E já aconteceu comigo, não sei se já aconteceu com você, de estar cansado, mentalmente cansado, deitar na cama e não conseguir desligar. O exercício físico ajuda a gente a cansar para desligar mesmo, né, doutora? Sim. Muito, muito bom. Importantíssimo. Para poder, às vezes a mente hoje em dia, né, se cansa muito com o trabalho sedentário, mas não temos esse cansaço físico. Então aí fica mais difícil a indução e os despertares também, porque fica um sono mais superficial e a pessoa acaba acordando várias vezes ao longo da noite. Vamos ver essa outra dica dessa outra ovelhinha aqui, ó. Ela tá falando, venha dormir gostoso se você se expor ao sol durante o dia. Pois é, a exposição ao sol favorece a produção de serotonina, que é conhecido como hormônio da felicidade. Todo mundo quer esse hormônio, né? Então, o sol traz isso. Essa produção de serotonina, por outro lado, a serotonina vai ser precursor de um outro hormônio, que é a melatonina, que é o famoso hormônio do sono, ou que ajuda na indução do sono. Então, ter exposição à luz durante o dia ajuda em toda essa cascata de hormônios, de produção de hormônios, então, uma boa qualidade de sono. Especialmente, doutora, acho que isso vai ser benéfico para quem trabalha em escritório, porque às vezes fica só na luz artificial, não dá nem para saber quando é dia, quando é noite, quando sai, percebe que anoiteceu, o corpo, né, os olhos não viram a cor do sol, do céu, nenhuma parte do dia, então vai fazer bem alguns minutos no sol para essa pessoa. Olha aqui, essa outra dica dessa ovelhinha aqui, leitura, parece interessante, só que é uma leitura usando páginas ao invés de usar telas. Sim, se tem visto que o uso de telas que tem um tipo de luz, emissão de luz azul, vai de maneira especial diminuir a produção de melatonina. Então, para nós podermos ter boa produção de melatonina, precisamos de uma luz mais amarelada. Sim? Então, tem funções, sim, nas telas que bloqueiam a luz azul, mas melhor ainda seria trocar a tela por um livro e ler com luz de lâmpada, por exemplo, né? Uma lâmpada mais amarelada à noite, porque isso vai ajudar a nossa fisiologia e produção natural deste hormônio importante. Outra coisa, doutora, eu acho que vale muito a pena é tirar, de repente, as telas do quarto, né, do próprio quarto. Esses dias eu ouvi uma neurocientista falando que o nosso cérebro fica ainda conectado a esses dispositivos por conta dessas luzes. E a última dica que eu tenho aqui, é claro que não se esgota aqui, mas para hoje, é o ambiente de onde vamos dormir precisa ser um ambiente preparado. O que seria isso, doutora?
o que a gente chama de higiene do sono, né? O quarto deve estar escuro, deve ser silencioso na medida do possível, deve estar limpo, deve estar organizado. Isso também ajuda a organizar os nossos pensamentos. Deve estar arejado, isso é importante. Agora no inverno também, porque com o frio a gente fecha tudo, mas o ar fica rarefeito. Então, sempre precisamos uma entrada de ar para purificar o ambiente, ter uma boa produção, intercâmbio do oxigênio nas células e um melhor descanso. Porque sem isso, nós podemos acordar e com uma sensação de cansaço ainda, porque não tivemos uma boa troca de oxigênio. Isso enfraqueceu e diminuiu a qualidade do sono. Então, o ambiente é fundamental, um travesseiro correto, sim, na medida certa, para não deixarmos com dores, né, na coluna. E o ambiente, poder fazer toda essa limpeza, né? Como Teru, você falou, a questão das telas, poder tirar a televisão do quarto, por exemplo, é fundamental. Ter uma luz mais amarelada, tirar essas luzes brancas, né? Tudo isso vai ser muito, muito importante para poder aumentar essa qualidade do sono. Doutora, agora uma questão à parte muito importante é a alimentação, especialmente a alimentação da noite, que precisa ser uma alimentação mais leve. Aquele jantar como a principal refeição do dia, né, ou da noite, precisa ser eliminado. E a gente trouxe aqui algumas opções de lanches que ajudam para que esse sono seja um sono gostoso. A gente tem aqui algumas frutas como a maçã, o morango, a manga, uma salada com couve, abacate, semente de girassol, a própria quinoa, um iogurte, uma banana com pasta de amendoim. Por que esses alimentos podem ser alimentos favoráveis, doutora? Então, muitos deles, por exemplo, a quinoa, espinafre, sementes de abóbora, abacate, são ricas fontes de magnésio. Este é um mineral importantíssimo para regular toda essa produção de hormônios que nós falamos. Então, ter esses alimentos ajudam a ter esse precursor tão importante. E vários desses outros alimentos que estão ali são fontes de triptofano. Sim, por exemplo, sementes oleaginosas como nozes, como amêndoas, como pistache, todos eles têm bastante, o grande bico, né, que também vão ensinar uma receita dele, são ricas fontes de triptofano. E o triptofano vai ajudar a produzir serotonina e melatonina. Então, para a nossa fisiologia funcionar bem, nós precisamos dar o combustível, né? O combustível correto para que tudo isso se possa produzir da maneira correta. Então, incorporar eles, né? E de maneira, né, geral, frutas e especialmente as frutas vermelhas, que tem bastante, né, destas fontes, os cereais integrais, aveia também, o milho, que são fontes também de triptofano, as frutas secas, né, as oleaginosas, tudo isso vai ajudar a nossa fisiologia e funcionamento adequado. É verdade. Agora, doutora, tem gente que, a gente percebe isso desde bebês, né? Tem bebês que dormem quando saem da maternidade, que é uma beleza, mas tem outros que têm dificuldade para conciliar o sono. E isso pode se perpetuar ou permanecer ao longo da vida. Vamos ver essa interação que chegou, falando justamente dessa dificuldade. A N está perguntando aqui, o sono, quando provocado por soníferos, tem o mesmo valor do sono sem medicamentos? Porque é uma ferramenta que, inclusive, muitos médicos têm prescrito na busca desse sono tão necessário, doutora. Uhum. Realmente, o sono é vida, né? Então, é importantíssimo poder dormir bem. Realmente, a qualidade não vai ser a mesma, mas, como sempre, ainda a pessoa que estiver tomando esse tipo de medicações, vamos ajudar o nosso corpo, vamos dar as ferramentas para que a fisiologia funcione adequadamente. Então, invista na alimentação, rica nesses produtos naturais, invista no exercício físico, invista também na luz, né, durante o dia.
todas essas coisas que parecem tão simples e que não vão fazer diferença, fazem a diferença, porque vão na base da fisiologia. Então, a produção natural de toda essa cascata tão maravilhosa, né, que Deus colocou em nosso corpo. Então, ainda que a pessoa tome, né, podemos potencializar isso com todas essas ferramentas bem simples. Doutora, eu sei, eu acredito nisso, já vi muita gente sendo transformada. Você aí também na Clínica Spa Vida Natural, já viu ao longo da sua trajetória tanta gente deixando esses medicamentos justamente porque conseguiu ajustar essa rotina, esse estilo de vida. Então eu sei que é possível e a gente confia num Deus que é poderoso e doador desses recursos naturais que a gente propôs aqui hoje, que não é autoria nossa, mas realmente são de Deus. Eu quero te agradecer pela participação aqui no Vida e Saúde, viu? Mais uma vez, que Deus te abençoe, doutora. Um prazer estar sempre com vocês e boa noite de sono. Se você quiser conhecer mais sobre a Clínica Spa Vida Natural, acessa lá no Instagram, a rede, o perfil deles é @Clínica e Spa Vida Natural, Spa é com S mudo, Clínica e Spa Vida Natural no Instagram ou então pelo site vidanatural.org.br. Inclusive tem dicas de ouro lá para você que quer ter um estilo de vida mais saudável, um estilo global. Bom, a gente faz um intervalo agora, na volta tem remédios simples para problemas comuns e a gente vai aprender tratamentos naturais para combater gordura no fígado. E ainda hoje tem receitinhas do bem para você dormir gostoso. Vai ter o leite dourado, vai ter suco de amora e nozes e também um petisco de grão de bico.